Para quem não me conhece, eu sou a doutora Meirabe Muniz, sou presidente do Sindicato dos Médicos aqui de São José do Rio Preto e região. Além disso, eu tenho funções administrativas neste serviço nos últimos 8 anos. Para quem não sabe e acredita que toda essa minha postura é apenas política, faço questão de evidenciar. Durante toda a campanha do coronel, eu estive apoiando ele. Inclusive, quem fez o projeto de governo dele na área da saúde foi eu. Por exemplo, pelo Sindicato dos Médicos, né, a doutora Meirabe, ela está me ajudando no plano de governo e ela tem trazido para mim, ela que é a responsável pela urgência e emergência de todo o sistema de saúde de Rio Preto, me trazendo essas demandas. Só que, infelizmente, posso dizer que uma das maiores decepções da minha vida foi exatamente a postura. Então, agora, prefeito, Coronel Fábio, que mostrou uma situação totalmente diferente de toda a sua campanha, onde ele trazia uma pessoa aberta a diálogo, uma pessoa que queria valorizar os profissionais da saúde, valorizar as equipes que carregam esse serviço nas costas durante tanto tempo. Mas, infelizmente, fui pega em uma situação totalmente diferente de tudo o que ele prometeu para a saúde pública de Rio Preto já no começo de gestão. Estamos com um serviço simplesmente insustentável. Pior cenário que eu já assisti até hoje em tanto tempo atuando. Além disso, ao invés de ele simplesmente adotar medidas para corrigir essa situação, primeiro, a única frase que sabem dizer é que foi herança maldita do governo anterior. Gente, eu nunca vi as unidades com tanto paciente grave aguardando vaga. Nunca vi uma unidade igual a UPA do Jaguaré com 19 pacientes dentro da emergência. Eu nunca vi isso. E ao invés de ele simplesmente aceitar que as medidas dele iniciais estão sendo insuficientes, fracas e incompetentes, ele resolveu colocar a culpa nos profissionais da saúde, que são a equipe que vem segurando essa ponta a tanto tempo. E no momento em que nós tentamos abrir um diálogo, não fomos respondidos, a postura dele é autoritarista. Vai ser assim e ponto final. Do contrário, eu vou jogar a população contra você e ainda vou jogar mentiras na mídia. Porque a publicação que a própria prefeitura fez no site é que a justiça vai investigar. Como se os médicos estivessem fazendo alguma coisa errada. Primeiro, coronel, a justiça só vai investigar depois que eles avaliarem os documentos e provavelmente já vai parar por ali, porque vão ver que os médicos não estão fazendo absolutamente nada errado. Eles estão apenas atendendo a produção, a quantidade, pelo Conselho Federal de Medicina estipula. Sabe por quê, coronel? Porque até então, eles vinham puxando uma sobrecarga muito acima do que é preconizado e caindo sobre eles a culpa de que não estavam fazendo um atendimento adequado. O médico nem olha na nossa cara, o médico, eu fiquei 4 a 6 horas para ser atendido, tá? Porque se o senhor quiser falar que essa situação de agora está tudo por causa da posição dos médicos de agora, fazer um atendimento com mais tempo adequado ao paciente, já estava assim, coronel. O senhor quer lembrar que na semana passada o serviço bateu 7 horas de atraso, a Vila Toninho, que eu nunca vi isso na minha vida, chegou a 7 horas e 40 minutos de atraso, coronel. Ou também vai ficar mentindo isso daí para a população, para tentar colocar a população contra o médico e tirar da população o foco da péssima gestão de saúde que o senhor já começou. Tem uma postura mais ética, coronel. O senhor está tentando intimidar uma equipe que estava do lado do senhor. Os médicos, na sua grande maioria, apoiaram o senhor. E agora estamos aqui extremamente decepcionados, vendo o senhor colocar na culpa dos médicos as suas medidas insuficientes e incapazes de resolver a saúde pública de Rio Preto. Eu avisei, coronel, mas durante todo o período de transferência de governo, foram feitas pouquíssimas reuniões para que vocês conhecessem o serviço. Estou mentindo, coronel? Eu fiz parte da equipe de transição de governo. Pouquíssimas reuniões. Como equipe de transição, foi apenas feita uma única reunião com a equipe inteira de transição. Aí, no dia 1º, pega um serviço que não fazem ideia das condições que ele está. Por mais que eu tentasse formar, por mais que eu falei, gente, a saúde pública de Rio Preto precisa de um socorro urgente. Aí entra, desanda tudo, vamos colocar os médicos de bode expiatório. E ao invés de, mediante uma situação dessa, sentar e conversar com os médicos, sentar e conversar com a equipe de saúde, não. Autoritarismo, vai na força, vai na pancada, porque nós somos autoritários. E para piorar ainda tudo, uma política do silêncio. Não era o senhor que falava que estava do diálogo? Coronel, que decepção. O senhor é a maior decepção que eu já tive na vida, foi o senhor. Porque eu acreditei em você. Quer ainda trazer a população contra o médico, colocando ele numa situação de medo. Medo, coronel, da sua própria segurança física. Desculpa, coronel, isso é uma vergonha. As medidas
do então nomeado secretário de saúde, Rubem Botas, que a propósito não tem experiência nenhuma em gestão de saúde, e de acordo com o coronel, ele iria escolher pessoas técnicas. Não, escolheram militares. Só isso. Escolheram militares. Porque o capitão Rubem Botas não tem absolutamente nenhuma experiência com gestão. Isso está sendo evidenciado cada dia mais. A propósito, gente, 11 dias, não teve uma reunião com os diretores. A gente pediu, vamos ver se semana que vem sai. Ao invés de ele sentar, conversar com os diretores, que são os gestores dos médicos aqui na Conda, não. Ele começou a criar um monte de normativas impositivas em cima dos médicos, burocracias desnecessárias, que tornaram ainda o serviço do médico, que já não está fácil dentro do serviço, impossível. Vou explicar para vocês. Dentro do serviço, nós temos médicos fazendo 400, 500 horas. Por quê? Porque todas as contratações que foram solicitadas, inclusive eu solicitei, uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu já tinha vindo avisando, falando, gente, olha, as equipes são deficientes, nós precisamos de contratação médica, eu já venho falando desde o período de transição, inclusive pedindo para que o então possível secretário de saúde, o Rubem Botas, já fosse atrás de um novo convênio e tudo mais, para que quando começasse a gestão, a gente já estasse andando e resolvendo isso. Fizeram isso? Não fizeram nada. Fizeram uma única contratação médica depois do início da gestão deles, nenhuma contratação médica para urgência e emergência, e eu pedindo. Aí, ao invés de ele criar condutas que resolvesse isso, que ele corresse atrás de resolver, de trazer profissionais, de diminuir essa sobrecarga em cima das equipes, e eu volto a dizer, tem médico fazendo 400, 500 horas de plantão para socorrer o serviço. Isso significa que o médico trabalha assim, ó, todos os dias, 12 horas, e alguns dias ainda passa 18, para vocês terem uma ideia do que é trabalhar 400 horas de plantão no mês. Aí fala assim, mas trabalhou por que aqui? Só que se ele não trabalha, falta plantonista, e se tem um buraco na escala, causa desassistência. Então é incompetência do governo, sim. Aí, ao invés de eles simplesmente aceitarem e começarem a correr atrás de fazer medidas que realmente tenham posição efetiva dentro do serviço, criaram umas normativas ridículas que prejudicam ainda mais o serviço do médico. Anteriormente, um médico, por exemplo, que está cansado, porque já fez 12, 18 horas de plantão, ele está cansado, ele simplesmente entrava em contato com outro colega, pedia ajuda, o colega assumia esse plantão dele, ele avisava os diretores, o diretor da unidade confirmando, não, tudo bem, pode passar o plantão. Passava o plantão, estava tudo isso resolvido, pronto, o médico tinha condição de descansar e fazer o que fosse. Agora não. Agora o médico precisa preencher um papel. Ele tem que assinar, o outro médico tem que assinar, o diretor tem que assinar, tem que mandar para o chefe de departamento, o chefe de departamento tem que mandar para o secretário, e aí o secretário tem que avaliar uma troca de plantão, o secretário avaliar uma troca de plantão de médico. Aí o secretário tem que dar ok para voltar toda essa linha de administrativa para então falar para o médico, não pode, pronto, você pode passar o seu plantão. Entendeu, gente? Assim, nós estamos com uma macro situação caótica tão grande pro foco do secretário de saúde ser a passagem de plantão do médico lá na ponta. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí você vê o nível de competência. Pelo amor de Deus, né? Aí se não bastasse isso não, ainda complicou uma coisa que é mais sem sentido ainda. Por exemplo, se eu estou com uma unidade tranquila, vou dar um exemplo. A Norte hoje está tranquila, a porta aqui da Norte. A Tangará está faltando médico lá porque o médico apresentou atestado. Em outros momentos, o que nós, diretor, fazíamos? Conversava entre os diretores e mandava o médico da uma unidade mais tranquila e socorrer uma unidade mais complicada. E isso era feito constantemente. Agora não, a mesma forma. Tem que mandar para o chefe de departamento, mandar para o secretário avaliar a situação, para ele dar ok e aí voltar. Só que, de acordo com ele estaria disponível 24 horas todos os dias da semana, o que é mentira. Porque as duas situações que eu precisei fazer deslocamento, ele não respondeu e a unidade ficou desassistida, ficou com o médico sozinho. Uma inclusive na Vila Tânia. E aí, você pensa assim, vou estar disponível. Só que vocês esqueceram que ele é um cirurgião plástico e que está fazendo cirurgias. Aí ele vai o quê? Parar no meio da cirurgia, porque ele não sabe delegar, né? Ele não sabe delegar para uma equipe de saúde que é gigantesca. Ele vai fazer o quê? No meio da cirurgia plástica dele, vai parar tudo para ir dar ok para um médico fazer um deslocamento e resolver um problema, gente? Vocês estão entendendo a falta de capacidade, de conhecimento básico de gestão, de saber delegar? Mas, ao invés de sentar e conversar com as equipes, de sentar e conversar com os diretores e perguntar qual é a realidade de um serviço de porta, porque vir aqui e atender um paciente na porta não vem, não. Ele nunca deu um plantão na vida dele dentro de umas urgências dessa para ele saber a realidade disso daqui. Mas, vir com medidas impositivas autoritárias, isso sim. E no momento que vê que o negócio não deu certo, ao invés de ter pelo menos a decência, a hombridade e a humildade de falar, opa, não fiz certo, vamos fazer certo agora? Não. Aparece até o prefeito para falar que a culpa é do médico, que não vai dar absolutamente em nada. Porque o médico está dentro do que é certo.
A questão é que até aqui o médico estava fazendo muito acima do que é preconizado pelo próprio Conselho Federal de Medicina e absorvendo a culpa disso. Porque basta abrir as mensagens, pessoal, que vocês vão ver, o médico nem olhava na minha cara. Mas a gente fica 5 horas com o médico nem olhar na cara. Por quê, pessoal? Porque o médico estava fazendo muito acima do que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina para poder limpar as portas, para vocês não esperarem tanto o atendimento. Só que o que infelizmente a gente viu? Que não está dando certo. A culpa está caindo nas costas do médico, então o médico vai seguir o que o conselho de classe manda. Atender o paciente com o tempo adequado, para que o paciente possa ser atendido melhor. Essa distribuição, pessoal, não foi feita da cabeça de alguém por acaso, não. São pessoas, são classes que avaliam a situação e estudam e dão normativas, que inclusive hoje os médicos ainda continuam acima dessas próprias normativas. Eles não estão atendendo acima, exatamente porque se importam com a população de Rio Preto. Então, pessoal, não se deixem enganar. Esse foco que estão tirando do verdadeiro problema. Vou dar um exemplo aqui na UPA Norte. Acabei de entrar aqui na emergência. Tem 3 macas no meio do corredor. Eu tenho um paciente entubado aqui dentro. Tiraram. Eu tenho um paciente que está morrendo aqui dentro. Ao invés de focar no problema, vamos lá fazer graça na frente de uma UPA, colocando a população contra o médico. E repito, coronel, profissionais de saúde que forem agredidos, o senhor tem culpa e parte disso depois daquela ceninha que o senhor fez na porta da UPA Candará. Coronel, o senhor está sendo uma vergonha na saúde pública de Rio Preto. Eu espero que isso mude, coronel. Eu espero, porque eu realmente me importo muito com a saúde pública de Rio Preto. Doei a minha vida desde a minha formação aqui. E o meu compromisso não foi com gestão X ou Y. Eu falei isso com a gestão anterior, quando eles me vieram questionar por que eu estava apoiando o senhor, porque eu queria melhorias. Eu não tenho compromisso com a gestão. Eu não tinha compromisso com o Edinho ou com quem fosse. Eu tinha e tenho compromisso com a saúde pública de Rio Preto. Então o senhor não precisa pensar que as suas intimidações, o seu autoritarismo, as suas imposições vão me calar, coronel. Não vão. Se o senhor quiser tratar a equipe de saúde pública de Rio Preto, a nossa população que precisa de uma assistência adequada, da forma que o senhor está tratando, coronel, infelizmente, eu estarei sendo oposição ao senhor, sim, porque o meu compromisso é com a saúde pública de Rio Preto, é com as equipes profissionais de Rio Preto, é com os pacientes doentes. O meu compromisso são com eles, não é com o senhor. Então, secretário Rubem Botas, ao invés de ficar criando um monte de normativas ridículas, sem o menor sentido, sem a menor efetividade, apenas causando dentro do serviço, faz o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo, gente. Até agora não foram nomeados o pessoal que faz o funcionamento do serviço. Nossas unidades estão sem diretores, não tem nomeação, estão sem gerentes, entendeu? Assim, claro que todo mundo tem uma posição de não deixar o serviço de desassistência. Então tá todo mundo aí nas funções sem saber se vão continuar, inclusive eu, né? Que provavelmente, pela lógica, né? Visto que eu não sou uma pessoa que abraça uma causa justa, ninguém sabe onde que estão as suas funções, entendeu? Então, pessoal, faça o que precisa ser feito, para de ficar inventando e criando regras que não está somando para o serviço. Sentem com seus diretores, sentem com as equipes que estão no serviço, que entendem, conversem, entendem o serviço antes de ficar inventando coisa e façam o que já precisa ser feito, que já passou da hora. É um tanto de festinha, de bexiga, de tudo para todo lado. Todo dia tem que ficar nomeando o secretário. Nós não estamos nessa fase não, gente. Nós estamos com gente morrendo. Vamos começar a trabalhar. Saúde pública de Rio Preto, tem pessoas aqui que estão morrendo que não dá para esperar vocês ficarem fazendo festinha com nomeação de secretário todo dia, não. Tem gente morrendo aqui dentro. Não dá para esperar as festinhas de vocês. Bora trabalhar. Bora trabalhar. E volto a dizer, gente, sou justa. Começa a prestar que eu começo a elogiar. Mas continua nesse caos que está a saúde pública de Rio Preto, pessoas morrendo, e a culpa não é, nesse momento aqui, não é da gestão anterior. Eu nunca vi uma situação igual agora. Eu nunca vi as emergências com tanto paciente grave. Ah, mas é culpa da dengue? Não, gente, eu não tô falando de dengue, não. Eu tô falando de pacientes infartados, eu tô falando de pacientes guardando cirurgia, eu tô falando de pacientes com abdômen agudo, eu tô falando de outras causas. Esse momento aqui, como eu disse, tem paciente entubado, é de dengue? Não, não é não. Tá aqui dentro. Então tá na hora de umas condutas um pouco mais efetivas, menos midiáticas, menos propagandistas e mais efetivas, pensando na saúde e na vida dos pacientes.